Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Estamos refletindo já há alguns domingos, esse é o terceiro domingo, o terceiro vídeo, sobre a fé e a relação que existe entre fé e milagres. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, corra, assista. Esse é o terceiro vídeo, porque todos nós estamos precisando de milagres, não é verdade? E o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, na nossa casa, no coração dos nossos filhos, é crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Você vai receber uma fé sobrenatural vinda dos céus. Essa fé vai lhe dar a convicção de que Jesus Cristo é o seu Salvador. Esse é o primeiro milagre que vai acontecer na sua vida. A partir daí, andando com Ele, com esta fé depositada, você vai viver muitos outros milagres. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre a parábola do grão de mostarda. É um texto muito pequeno, só de 2 versículos, e vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13, vamos ler o verso 31 e o verso 32. Jesus estava ali falando sempre em parábolas com aquela multidão que o seguia. E ele diz, outra parábola eu lhe proponho, eu proponho a vocês esta reflexão sobre outra parábola. Ele já tinha falado da parábola do semeador, da parábola do joio e do trigo, e agora ele queria falar sobre o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda era uma coisa que aquele povo de Israel conhecia de perto. Era uma comunidade agrícola, era uma sociedade agrícola. Então eles tinham muita aproximação com tudo que vinha da terra. E Jesus sempre fazia essa conexão. Ele queria mandar suas mensagens sempre em cima da realidade daquele povo, para que eles absorvessem mais a mensagem que ele queria passar. Então nós lemos o seguinte: disse Jesus, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda que vocês conhecem. O reino dos céus é semelhante a esse grão, que o homem tomou e plantou no seu campo, como vocês fazem de uma forma cotidiana. Vocês pegam as sementes, plantam no seu campo, para obter frutos. Então, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Verso 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Naquela época, na Palestina, pelo conhecimento que eles tinham, o grão de mostarda era a menor de todas as sementes. Veja como Jesus correlaciona sempre com a vida cotidiana do povo. Hoje nós sabemos que existem sementes menores que o grão de mostarda, mas na realidade daquele povo, o grão de mostarda era a menor das sementes. E Jesus queria chamar a atenção deles para o seguinte: mesmo sendo a menor das sementes, ela cresce muito rápido e ela se torna um arbusto. Alguns chamam de árvore, mas era um porte de um arbusto. E o seu crescimento era muito rápido. E quando crescida, essa maior das hortaliças que eles conheciam, se faz numa árvore de modo que as aves dos céus venham a aninhar-se nos seus ramos. Então veja a mensagem que Jesus está falando. A parábola é sempre uma comparação. Ele está dizendo que o reino dos céus é igual a um grão de mostarda. E o grão de mostarda era a menor semente conhecida ali naquela época, na Palestina, em Israel. Mas ela crescia muito rápido. E quando ela crescia, ela se transformava numa árvore que dava para que os pássaros chegassem ali e fizessem seus ninhos. Então, com este conhecimento, com esta leitura desses 2 pequenos versículos,
Vamos começar a nossa reflexão. De tudo que eu já disse para vocês, e isso faz parte da reflexão, o grão de mostarda era a menor semente conhecida na época. Ela crescia rapidamente, ela se transformava numa árvore e ela servia para que os pássaros se aninhassem ali, fizessem ninhos e procriassem. E ele está comparando o reino dos céus, o reino de Deus, com esse grão tão pequeno, que tem um começo tão modesto, que tem um começo tão humilde, mas quando é cuidada, regada, adubada, ela cresce rapidamente e se transforma em uma grande árvore e é muito útil para toda aquela natureza que estava ao redor dela. Os pássaros eram muito agradecidos porque encontraram um lugar para aninhar-se. Então, observe o contraste que Jesus está fazendo do tamanho da semente com o resultado que ela produz, essa grande árvore. Mas ele diz que o reino de Deus, o reino dos céus, é igual a esse grão de mostarda. Então, essa semente pura e santa que nós recebemos no nosso coração, na nossa vida, se bem adubada, se bem cuidada, o reino de Deus também vai crescer muito rapidamente em nós. E nós podemos e vamos nos transformar em árvores, onde poderemos aninhar muitos, servir de lugar para todos aqueles que estão em angústia, em desespero, em busca, tentando compreender a sua existência, numa crise existencial que muitos passam. Mas se você recebeu essa semente santa no seu coração, e se você cuidou desta semente, se você regou, se você adubou, você hoje é uma árvore que poderá receber a muitos e também fornecer, dar de uma forma gratuita essa vida de Cristo, esse reino de Deus que cresceu no seu interior. E quando João Batista estava pregando o batismo de arrependimento, porque Israel estava prestes a receber o Messias, Jesus Cristo, as palavras de João Batista eram as seguintes: se arrependam, porque o reino de Deus está vindo, está chegando. Mas quem era que estava chegando? Era Jesus. Mas por que ele usou essa forma de se referir a Jesus? Porque Jesus tinha o reino dos céus no seu interior de uma forma plena, de uma forma totalmente plena, e ele vinha para aqueles corações arrependidos, para aqueles corações que estavam prestes a receber esta semente santa, esta vida no seu íntimo, e também receber este reino de Deus no seu interior, como aconteceu com seus discípulos, principalmente com aqueles que o seguiram mais de perto, que depois foram convertidos em apóstolos. Eles receberam este reino de Deus e eles se transformaram em árvores frutíferas, produzindo o fruto do Espírito Santo, que é o próprio Jesus. E Jesus se preocupou muito com essa questão da fé que nós temos refletido, porque nós lemos também em Mateus, deixa eu ver bem a referência aqui, Mateus 17, capítulo 17, verso 20, que diz o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará.
nada vos será impossível. Vocês estão vendo a importância de nós termos uma fé firme, consistente. Não é questão de grande fé. Tem algumas traduções que falam em pequena fé, em grande fé, aumente nossa fé. Mas a tradução verdadeira no original não se trata de tamanho, se trata de consistência. Se trata de convicção plena em Jesus Cristo. Essa fé convicta em Jesus que faz você, através desta fé, tirar as montanhas que estão diante de você, deslocar os montes que estão lhe servindo de obstáculos para a sua caminhada. Porque se nós formos na Bíblia, se nós formos na enciclopédia, também na Bíblia, mas agora eu quero ir na enciclopédia para entender como era este grão de mostarda. E você sabe, foi o que eu encontrei? Encontrei o seguinte: o grão de mostarda é a semente mais resistente que existe. Você está resistindo com a sua fé a todos os obstáculos que estão aparecendo diante de você. Você está resistindo a toda a tentação com a fé que foi depositada em seu coração? Não uma fé enorme, uma fé consistente, uma fé inabalável. E nós lemos que o grão de mostarda, por ser uma semente mais resistente que existe, mesmo que ela seja pisada, mesmo que ela seja queimada, ela não se quebra. Você está entendendo a mensagem? A sua fé não pode ser quebrada. A sua fé não pode ser enfraquecida. Você já tem a fé depositada no seu coração. Você crê em Jesus, você já tem essa fé depositada em seu coração. Então, nos momentos de incredulidade, de vacilo, de hesitação, se prostre diante do Senhor e peça: Senhor, fortalece a minha fé para eu remover esta montanha que está diante de mim. E ainda lemos sobre o grão de mostarda que ela é uma semente que cresce muito rápido e se torna uma árvore muito forte. Então a fé não vem pelo tamanho, ela vem pela consistência, ela vem pela resistência, pela dureza. E essa resistência é que faz com que nós não tenhamos momentos de incredulidade diante daqueles montes que aparecem à nossa frente, muitas vezes até para testar a nossa fé. E Jesus diz, em Romanos 13:28, Paulo diz, através do Espírito Santo, que o homem é justificado pela fé. Ou seja, nenhum de nós seremos justificados. Nenhum de nós receberemos esta herança da vida eterna, que o justo é Jesus Cristo. Nenhum de nós receberemos esta herança da vida eterna se nós não tivermos fé em Jesus Cristo como nosso Redentor, Salvador, resgatador. Ele nos resgata, nos tira do pecado, da vida de pecado. Ele tira o pecado de dentro de nós. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, o que tira o pecado do nosso coração, do seu coração. E em Mateus 17:20, só te lembrando, nós lemos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você já conhece agora o que é um grão de mostarda, você pode dizer a este mundo: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Diante daquilo que se apresenta à sua frente, uma tentação, uma dúvida, você tem que, com esta fé consistente, como um grão de mostarda, você tem que dizer: passe daqui para acolá. Você não terá oportunidade
de invadir o meu coração e me causar dúvidas no meu Salvador, que é Jesus Cristo. E uma passagem que nós podemos lembrar é sobre Abraão e Sara, que já tinham uma fé no Senhor. Eles tinham uma fé em Deus. Mas quando eles ouviram aquela promessa absurda aos seus olhos, porque já eram idosos, com quase 100 anos, que eles ainda gerariam um filho, Isaque, e através de Isaque viria a descendência de Jesus, a descendência de Israel. Eles vacilaram naquele momento, Sara principalmente, pelo que nós lemos e conhecemos. Ela até deu risada, sem crer, sem dar crédito. E por causa da hesitação deles, eles geraram a Ismael, que não era o filho da promessa, não era o filho que Jesus, ou que Deus estava lhes falando como filho da promessa. O filho da promessa seria Isaque, não Ismael. Eles teriam que vir de Abraão e Sara, e não de Abraão e Agar. Mas a fé deles naquele momento foi enfraquecida. Eles já tinham a fé, mas foi enfraquecida. E eles pagaram o preço das consequências que vieram por causa deste ato. Mas o Senhor tratou com eles, eles passaram 13 anos sendo tratados, e a partir daí a promessa de Deus foi cumprida com o nascimento de Isaque. Então nós vemos que não é uma questão de fé pequena ou fé grande, é a fé consistente, inabalável, como a do centurião lá de Cafarnaum, que está em Mateus 8, de 5 a 13. E eu vou te ler um pouco para você lembrar e você perceber que fé consistente esse centurião tinha. E ele não era do povo de Deus, ele não era do povo de Israel, ele era um gentio. Mas Jesus se maravilhou com a sua fé. Uma das coisas que Jesus fala, que está na passagem, deixa eu olhar aqui, em Lucas 18:8, Jesus questiona: quando vier o Filho do Homem, que é Jesus, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque sem fé nada vai acontecer na nossa vida, nada acontecerá dentro do plano de Deus na nossa vida. Então, o centurião, Jesus estava entrando em Cafarnaum e logo junto chegou o centurião rogando-lhe. Veja que o centurião já tinha uma fé em seu coração, que ele rogou a Jesus, se humilhou. Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus estava disposto a curar todos. E o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, porque ele não era judeu, ele era gentio. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Veja que fé consistente tinha esse centurião. E ele fez uma correlação: pois eu também sou homem sob autoridade, e eu digo aos meus soldados, eu dou as minhas ordens e digo, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, no seu povo, encontrei tanta fé. E então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, por causa da sua fé, centurião, como creste, será feito como tu crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa fé consistente, essa fé resistente, que resiste a qualquer tentação,
que resiste a qualquer circunstância que estejamos vivendo, que vai nos manter firmes. E através dessa fé, nós iremos remover montanhas que estão diante de nós. É com esta fé que nós entraremos no reino dos céus. É com esta fé que esse reino de Deus vai continuar crescendo dentro de nós. E nós poderemos ser como árvores de grande porte, para aninhar a muitos, para receber a muitos, para trazer consolo a muitos, para curar a muitos. Essa mensagem eu quero deixar para você, neste domingo, para a sua reflexão, no seu dia a dia. Você vai viver no seu dia a dia momentos de dúvidas, de hesitação, de vacilo, de momentos difíceis, de problemas que você vai ter que enfrentar. Mas não esqueça, a sua fé não precisa ser grande. Ela só precisa ser do tamanho do grão de mostarda, que é o menor das sementes, ou uma das menores sementes. Mas ela tem que ser resistente, ela tem que ser persistente. Ela tem que ser inabalável e as montanhas serão removidas diante de você. Que Deus abençoe você com a sua fé, que você se torne uma grande árvore para aninhar muitos, principalmente seus filhos, seu cônjuge, sua família, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem, deixe o seu like para nós termos mais reproduções dessa mensagem, abençoar a mais pessoas. E eu te aguardo no próximo domingo. Ainda neste tema, a fé e milagres andam juntos. Muito obrigado e até o próximo domingo, quando nos encontraremos. Até lá!